Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reaprendendo Excel. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a função classificar, que é uma função relativamente nova do Excel. Eu digo relativamente porque ela já rodou aí o ano todo, mas agora ela está começando realmente a ser mais vista, mais utilizada aí pelo pessoal. Essa função ela pode ser encontrada aí no Office 365, então se você usa talvez o Excel 2007, 2010, 2013, você não vai encontrar essa função. Então ela realmente é para o Excel um pouquinho mais novo. Então confere aí o exemplo. Então vamos lá, turma. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é para baixar essa planilha aqui, no link que eu vou disponibilizar aqui na descrição embaixo, para a gente acompanhar junto o exercício. Eu vou começar com um exemplo um pouco mais simples, onde eu quero classificar essa coluna A. Esses valores eu quero que eles classifiquem por ordem alfabética de A até Z. Então eu venho aqui em classificado, escrevo classificar, e aí ele me fala, a função classificar, ela classifica um intervalo ou uma matriz. Seleciono ela e seleciono primeiro só a matriz. Eu não vou usar para esse primeiro exemplo esses outros parâmetros, porque depois eu vou mostrar para vocês o que ele faz. Então aqui você pode ver que ele classificou esse intervalo de acordo com a minha regra, que seria de A até Z. Esse é o que vem de padrão na fórmula. Se eu não descrevo nada, ela vai entender que é de A a Z. E aí uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, primeiramente, é que perceba que ele colocou um campinho azul automaticamente aqui do lado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela é uma função matricial. É um dos conceitos aí um pouco mais novos do Excel que ele incorporou automaticamente. Antes era possível da gente fazer essas funções, mas era um pouco mais complicado. Hoje o Excel já incorporou isso para ele. E o que isso quer dizer? Quando eu seleciono uma determinada função que ela é matricial e eu só passo o intervalo para ela, o que ela me retorna não é um valor. Então, não vou ter um valor naquela célula, como se fosse um PROC-V, que eu procuro um determinado valor em uma matriz e retorna um outro em uma determinada coluna. Nesse caso, ele me retorna uma matriz. Isso quer dizer que essa coluna eu peço para ele fazer determinada coisa em uma matriz e ele me retorna outra. E se eu tiver alguma coisa aqui no meio, ele vai dar um erro. Eu vou mostrar para vocês que é o erro de despejar. Então, se eu tiver qualquer valor aqui no meio, 5, por exemplo, ele dá esse erro de despejar. O que ele fala? O que quer dizer? Ele fala que ele não consegue despejar essa matriz no intervalo, porque tem alguma coisa aqui no meio atrapalhando. Então, se eu apago, o erro já arruma. E se eu coloco o mouse, o meu cursor em qualquer lugar aqui no meio, que não seja a célula onde eu coloquei a minha função, ele fica mais claro, fica cinza. Quer dizer que eu não posso editar esse valor, eu não posso fazer nada com ele, porque ele não é um valor, até deu um erro, não é possível excluir esse valor, porque é uma função matricial. Então, tudo que eu quiser fazer na minha matriz, eu tenho que mudar sempre na minha célula principal, que é ali onde acontece todo o cálculo feito pelo Excel. O restante de baixo é só replicação. E qual é aí a diferença entre usar a função mais nova aí do Excel classificar e usar a ferramenta classificar? A principal questão, né, a principal diferença é, eu poderia vir aqui, selecionar o meu intervalo e classificar aqui de A a Z. Poderia ter feito isso. Mas se eu mudasse algum nome de lugar, ele não automatizaria isso. Eu teria que refazer aqui a minha classificação. Ao ponto que se eu colocar aqui, ao invés de Mariano Junqueira, colocar Glaucio, ele já altera aqui a função para mim automaticamente. Se eu tivesse classificado aqui pela ferramenta, eu teria que vir aqui de novo e classificar novamente. E aí, uma utilidade, né, para essa classificação seria eu criar uma lista. Se eu criasse uma lista direto daqui, eu não conseguiria classificar ela de A a Z. Se eu criar daqui, ela já vem classificada para mim automaticamente de quando eu alterar o nome. Então, se eu viesse aqui, dados, validação de dados, na permissão eu colocasse lista e a fonte, essa da nossa função, ele já viria para mim classificado de acordo com o nome que está aqui. Eu poderia selecionar aí diferente, dizer para A, mas é uma condição que eu vou mostrar agora. Aqui no exemplo de baixo, eu vou deixar ela um pouquinho mais difícil.
eu quero classificar essa matriz, e veja que ela tem duas colunas, diferente dessa que tinha uma só, mas eu quero classificar pela idade. Eu quero que a idade seja o principal mandante aqui da nossa função. Então, eu venho sempre na minha primeira célula, eu não vou vir aqui, sempre na primeira, vou digitar novamente aqui classificar, e aí ele vai me retornar aqui. O que que ele pede? A matriz. A matriz é essa, são essas duas colunas. O índice de classificação. Assim como a gente usa um índice lá na função procv, por exemplo, onde a gente fala qual matriz, qual coluna, a partir da primeira você quer começar a sua contagem, aqui é igual. Então, qual coluna da minha matriz eu quero classificar? Eu quero classificar a segunda coluna, uma, duas. Então, o índice é 2. Qual que é a minha ordem de classificação? 1 ascendente, menos 1 descendente. Eu vou deixar 1. E aí ele me retorna o mesmo valor. Se eu alterar aqui de novo, como eu tinha feito ali em cima, se eu colocar 90, ele altera aqui automaticamente e aí ele já poderia reclassificar para mim. Então, essa é a principal utilidade aí da função classificar. Aqui na nossa segunda aba de área, eu vou mostrar para vocês um exemplo semelhante ao que a gente fez para pessoas e um outro aqui que eu vou deixar ela um pouco mais dinâmica. Então vamos aqui, eu quero classificar as divisões do Brasil pela área. Então veja que aqui tem uma quantidade de números um pouco maior do que a gente tinha no outro exemplo e tem uma quantidade de dados também maior. Então, classificar. Qual é a minha matriz? Independente do meu banco de dados ter quatro colunas, eu só vou usar duas delas. Então, isso é uma das regras aí de boas práticas de Excel. Se eu sei aonde está o meu intervalo de busca, eu não vou selecionar a quantidade de dados inteira. Isso faz com que a sua função ela ocupe menos espaço dentro do Excel, ela tenha que trabalhar menos dentro do Excel. Então, a sua planilha, em consequência, ela vai ficar mais leve e vai evitar aí muito aqueles problemas de quando você dá enter em uma função, ela trava, você tem que ficar esperando ela carregar. Então eu sei que o que eu quero que ele me retorne está entre essas duas colunas. Eu vou selecionar as duas. Qual que é o meu índice de classificação? Também é 2. A minha ordem de classificação, eu quero que vá do menor para o maior, ascendente. Então ele classifica aqui para mim. Eu poderia alterar e colocar também menos 1. Aí iria do maior para o menor. Mas e se eu tivesse um outro problema? Ou se eu quisesse deixar ela um pouco mais automática? Eu quero ora classificar pela área, ora classificar pela população. Como eu faço isso de forma automática sem precisar fazer mais duas colunas pedindo para ele fazer a mesma coisa? É o que eu vou mostrar aqui agora. Então, primeiro eu vou criar a nossa função aqui em divisões, vou classificar. Primeiro eu vou deixar um pouco mais automático, só para montar a fórmula mesmo. Então, seleciono aqui o intervalo. Eu vou falar a princípio que o meu índice de classificação é 2 e a minha ordem de classificação é 1. E vou fechar. Ele me retornou aqui as subdivisões, a área e a população de cada divisão de acordo com a área. Então, eu estou indo da menor área para maior. Mas eu quero que isso varie. Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que criar um indicador. O que é um indicador aqui no meu caso? É uma lista onde eu demonstre para o Excel o que eu quero variar. Então, eu vou falar para ele que hora eu quero variar por divisões, hora por área, hora por população. Eu vou criar uma lista com esses três nomes. Então, eu venho aqui na aba Dados, Validação de Dados, vou criar uma lista e vou dar OK. Então, aqui eu tenho as três seleções. E aqui na minha classificação, ao invés de deixar 2, eu quero que ele faça uma busca por qual é o número da coluna que esse determinado indicador se encontra. Então, qual que é a função aí que retorna para a gente qual que é a posição de uma determinada linha em uma matriz? É o CORRESP. Para quem não sabe utilizar aí o CORRESP, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição também, que eu fiz mostrando a utilidade dessa função. Mas aqui, o que ele fala para mim?
retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico em uma ordem específica. Basicamente, o que ele me pede? O que você quer procurar? Eu quero procurar divisões. Aonde? Que é a matriz de procura. Aqui. E qual é o tipo de correspondência? Zero é a correspondência exata. Exato quer dizer, eu quero que você procure exatamente esse valor dentro dessa matriz e me retorne a posição dele. No caso, esse retorno vai ser 1, 2 ou 3. Então, eu vou deixar aqui como zero e vou fechar. Agora aqui ele me classificou com as divisões Acre, Alagoas, de A até Z. Depois pela área e aqui também pela população. Então sempre aqui do menor para o maior. Posso alterar também o 1 ou menos 1, posso deixar isso dinâmico, mas isso aí é uma outra seleção e depende da sua necessidade. Então é isso, turma. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, deixa no comentário suas dúvidas e suas sugestões aí de próximos vídeos. Até a próxima!